Olá, tudo bem? Aqui é o técnico Fábio. Vou trazer mais uma videoaula aqui para o canal para ajudar vocês. Dessa vez eu vou abordar a digitalização de documentos com várias páginas em um arquivo de PDF. E esse documento a gente vai deixar ele com um tamanho bom, né, em megas para você poder enviar para os servidores e também que fique com uma qualidade excelente para leitura na tela e até para impressão, caso for necessário, tá certo? Esse programinha é o chamado NAPS 2, que é o Not Another PDF Scanner 2. Esse programa é excelente porque ele consegue deixar o arquivo PDF final com um tamanho bem comprimido e mesmo assim mantém uma ótima qualidade para impressão e para leitura desse documento. Essa aula eu fiz especialmente para um cliente meu que trabalha na área jurídica e ele precisa escanear vários documentos, né, processuais para estar enviando para o servidor, e o servidor da justiça ele tem uma limitação em megas, né? Se for acima de 5 ou 10 megas, depende do tribunal, não aceita o arquivo. E tem outros clientes meus também que pedem para eu estar instalando essa solução para eles trabalharem com despacho de documentos, porque precisam fazer também anexos grandes, né, de grandes documentos, mas não pode passar um determinado tamanho em megabytes. Esse programinha é excelente, tá bom? Essa aula eu vou estender um pouquinho porque eu vou explicar desde o comecinho, né? Vou falar um pouco sobre esse programa, vou explicar como fazer a instalação e depois como utilizar ele da melhor maneira possível, ou seja, desde configurar o programa para você ter um arquivo de qualidade no final, mas também todas as funcionalidades, porque ele também permite você criar documentos digitalizados em PDF, onde você consegue depois pesquisar os textos que ele tem na digitalização. Ou seja, se você vai digitalizar um documento e com o programinha OCR que tem dentro dele, você consegue deixar de uma maneira que pelo programa leitor de PDF você consegue procurar por textos específicos no seu documento. A gente vai ver isso aí a fundo quando chegar na parte de utilização do programa. Esse programa ele é um programa 100% gratuito, você não precisa comprá-lo, desculpa. Você pode utilizar sem limite de quantidades de arquivo e também não é necessário nenhum tipo de crack, que é o melhor ainda, você usa o programa original tranquilamente. Ele funciona com qualquer tipo de digitalizadora, impressora multifuncional ou copiadoras, tá? E ele também funciona com alguns modelos via rede, mas para isso tem que estar bem configurada a sua rede de computadores e reconhecendo todas as impressoras conectadas na sua rede, tá bom? Se você utiliza aquelas mesas digitalizadoras que é só o aparelho para digitalizar, fique tranquilo que funciona perfeitamente, tá bom? Bom, antes da gente continuar com a aula, eu preciso dar dois recadinhos para você. O primeiro, como eu disse, que a aula vai ser um pouquinho mais longa, né? Essa aula eu fiz especial para um cliente e estou publicando aqui para todo mundo, mas fique tranquilo que na descrição deixarei todos os links necessários para você fazer a instalação do programa e também o índice, né, que eu sempre deixo com os tópicos e o tempo, que você pode clicar no reloginho na frente do tópico, ele pula o vídeo direto para a parte que mais lhe interessar. Tá bom? E também o segundo, que é importante para essa aula, eu preciso lembrar você que o seu digitalizador, a sua multifuncional copiadora, tem que estar instalada corretamente no seu computador, tá bom? Ela tem que estar com os drives originais do fabricante, não os drives genéricos do Windows. Os drives genéricos do Windows pode funcionar, porém não, pode ser que você não tenha o máximo de qualidade do seu aparelho por ser um drive genérico que o Windows instala para você poder usar de forma emergencial. Eu aconselho sempre você a utilizar os drives originais do fabricante, do modelo da sua multifuncional ou digitalizadora. Tá bom? Aí, tendo em vista que você já tem tudo configurado certinho, os drives originais do seu modelo instalado, vamos partir para o finalmente, que é a parte de instalação do programa, tá certo? Ele é um programa que não precisa você se preocupar com a versão 32 ou 64 bits do seu sistema operacional, ele já funciona perfeitamente com qualquer um dos tipos de sistemas, tá bom? Eu vou deixar o link na descrição, o site é o naps2.com, você vai entrar nessa tela, aqui ele já vai falar para você que você pode fazer o download tranquilamente, vamos clicar aqui no download, ele vai fazer o salvamento automático aí na sua máquina, se o seu navegador tiver configurado assim como o meu, que ele pergunta qual pasta eu quero instalar, ele vai abrir essa janela para você, caso contrário ele vai direto para a pasta downloads. Eu vou deixar salvo na área de trabalho mesmo, para ficar mais fácil da gente encontrar. Vou esperar ele fazer o download aqui, ele está verificando se tem um vírus, porque o navegador, o Chrome e também o Edge novo, né?
ele percebe que é um arquivo executável, ele faz um pré-escaneamento, ver se é algum arquivo malicioso. Pronto, já instalou, a gente não precisa mais do navegador. Vou fechar ele aqui. Está aqui o nosso instaladorzinho, você vai na pasta que você escolheu ou na sua pasta de downloads, ele vai estar aí. A instalação é muito simples, é padrão Windows, né? Ou seja, é só avançar. Porém, eu gosto de avisar sempre para todos, né, que acompanham aqui as minhas aulas, que quando você vai instalar um programa, principalmente programas gratuitos, né, o freeware, o famoso freeware, você tem que se atentar às janelas de instalação, porque são nelas que contém, às vezes, as opções que você desabilita para não instalar aqueles programas de terceiros, que depois acaba dando um maior problema para você desinstalar da máquina. Esse aqui não é o caso, ele é 100% gratuito e ele também não tem essas propagandas. Basta você executar ele a primeira vez, ele vai abrir a janelinha para a gente aqui, a gente vai escolher o idioma, né? Vamos deixar português Brasil. Nessa janela ele vai perguntar se você aceita o contrato de licença. Aqui ele informa qual pasta ele vai instalar, por padrão é na pasta de programas, né? Arquivos de programas. Aqui ele diz que vai criar uma pasta com o nome NAPS2 no seu menu iniciar. A gente vai clicar em avançar. Criar ícone na área de trabalho. Sim, vamos criar um ícone aqui para a gente executar ele posteriormente, tá bom? Vamos clicar aqui em avançar, ele vai dar o resumo do que ele vai fazer na sua máquina. Vamos clicar em instalar. Ele é um programa pequenininho, ele roda tranquilamente, rápido, tá bom? Bom, a gente já instalou, eu vou selecionar aqui para não executar ele agora, porque eu vou passar para o meu computador, que é essa máquina virtual que ela não vai rodar de maneira completa com a minha multifuncional. Tá bom? Vamos lá, vamos executar o programinha. Você pode deixar executar automático ou pode dar 2 cliques no seu iconezinho que criou aí na área de trabalho, tá bom? Vamos aqui, abrir o programa. Pronto. Essa é a cara do nosso programinha, tá certo? Aqui a gente já tem todas as funções aqui. Essas que estão desabilitadas só vão habilitar quando você tiver uma imagem digitalizada aqui na sua área de trabalho aqui para fazer os serviços de PDF, tá bom? E antes da primeira utilização, a gente vai ter que configurar o perfil. O que seria essa parte de perfis do programa? Que é esse íconezinho aqui, ó. Você vai clicar nele a primeira vez, né? E ele vai abrir essa janelinha, que é aqui de perfis. Qual que é uma opção muito boa desse programa nessa área? Por exemplo, eu preciso de digitalizações diferentes, né? O programa, às vezes, que acompanha a impressora por padrão, às vezes já tem essas opções, mas não é bem nítida, ou então é complicado de se fazer, ou toda vez que você vai fazer uma digitalização, precisa estar configurando. Esse programinha não, ele já começa aqui o grande diferencial dele. Você pode criar perfis para sua digitalização. Eu tenho uma digitalizadora da HP, eu vou clicar em novo e vou fazer um perfil. Esse primeiro perfil eu vou fazer, por exemplo, para fotos, ou seja, eu vou digitalizar fotos, então eu não preciso me preocupar com o tamanho do arquivo final, e sim com a qualidade da digitalização. Então eu vou lá, na hora que eu for fazer a configuração desse perfil, defino tudo que é voltado para a qualidade e salvo esse perfil. Aí eu crio um outro perfil que é só para documento de texto, né? Ou seja, são documentos que não precisam de fotografia, a qualidade pode ser preto e branco, não precisa ser colorido. Eu defino e com isso eu consigo calibrar as opções para deixar um arquivo menor ainda no final, mas também ter uma qualidade superior. E por aí vai, você pode criar perfis diferentes para a mesma impressora, né, para a mesma digitalizadora, ou perfis diferentes para digitalizadoras diferentes, se você tiver mais de uma máquina instalada no seu computador. Tá certo? Então esse aqui já é um grande diferencial, que depois você escolhe o perfil que você quer e já faz a digitalização. Então a gente vai clicar aqui em novo, ele vai abrir essa janelinha para a gente criar o perfil. A primeira coisa que a gente vai fazer aqui é dar um nome para esse perfil, para a gente identificar depois qual perfil a gente vai utilizar. Eu vou colocar aqui, ó, HP, e vou colocar só PDF, tá? Para a gente saber que esse aqui eu vou sempre digitalizar PDFs e não arquivos de imagem. Nessa parte aqui de drive, ó, note que tem o drive WIA e o drive TWIN. São os drives que estão instalados, ou seja, o software de controle do seu equipamento. É a forma que o programa vai utilizar para se conectar com a sua digitalizadora e poder capturar a digitalização. O padrão aqui, o mais utilizado, é a primeira opção. Essa segunda opção você vai utilizar caso esta primeira aqui não te dê um retorno com qualidade. Ou, por exemplo, em alguns modelos de digitalizadoras de clientes meus, utilizando essa forma de WIA, a digitalização, mesmo que esteja setado aqui para colorido, ela deixa preto e branco. Ou às vezes ocorre pequenas distorções.
Mesmo atualizando os drives para os drives originais do fabricante e do modelo, ainda ocorre esse problema. Se o seu caso acontecer isso, você vai escolher esse TWIN, né, para utilizar como forma de conexão com a sua digitalizadora. Esse aqui ele faz de uma maneira mais direta na sua máquina e trabalha de uma forma melhor. Mas se no seu caso ele der um probleminha, você vai utilizar isso aqui. Eu vou explicar como fazer o set aqui, é tranquilo, não tem segredo, tá bom? Das duas maneiras. Primeiro a gente vai fazer aqui o drive WA, você seleciona, e logo aqui embaixo você vai escolher qual o dispositivo. Você vai clicar aqui, ó, escolha o dispositivo, ele vai abrir essa janela e vai mostrar todas as impressoras ou copiadoras ou digitalizadoras que estão conectadas na sua máquina e que tem o suporte, claro, para digitalização. Lembrando mais uma vez que você tem que ter instalado não só o drive da impressora, caso for multifuncional, mas também o drive controlador de scanner, tá certo? Note que eu tenho aqui a Brother, que é uma copiadora, inclusive ela é de rede, e aqui eu tenho a HP 2050 que está conectado via cabo USB. Vou aproveitar aqui para dar uma dica para vocês. Olha, se você vai utilizar um digitalizador que está em sua rede, né, a sua rede interna, você precisa ter esse dispositivo bem configurado e a sua rede bem configurada. Se a sua impressora multifuncional for Wi-Fi, ela tem que estar com os drives Wi-Fi instalados, tem que estar bem configurado na sua rede sem fio e o seu roteador ele tem que estar bem configurado para não impedir a comunicação direta com a sua impressora. Caso você não consiga digitalizar via Wi-Fi, verifique essas opções de configuração e tente novamente. Se mesmo assim o problema, na hora que a gente vai escolher aqui, ele já não consegue se comunicar com a impressora, aí eu aconselho você utilizar via USB, que é mais garantido. Então eu vou clicar aqui na minha impressora e vou dar um OK. E a hora que eu clicar em OK, ele já vai aparecer uma janelinha aqui de comunicação com o aparelho para verificar se está tudo ok e se o aparelho responde para ele. Se ele não reconheceu nessa etapa, é porque pode ter alguns errinhos na sua instalação ou a impressora pode estar simplesmente desligada ou em stand-by. Em alguns modelos, a impressora depois de um tempo sem utilização, ela entra em modo de hibernação ou stand-by, mas não liga. Quando ela manda esse pulso para fazer a conexão direta para configurar, ela não liga e ela dá erro. Aí você tem que apertar o botão para ligar lá ou verificar se o cabo está conectado, se ela está bem instalada. Enfim, você tem que ver se a impressora está tudo ok antes de fazer alguma correção via software. Vamos lá, vou clicar em OK, ele vai abrir essa janelinha que ele está se comunicando com ela. Feito isso, a janelinha sumiu e não deu nenhuma mensagem posterior e ela já apareceu aqui, a sua impressora está ok, ele conseguiu se comunicar com ela. Tá bom? Agora eu vou explicar, caso você tenha problemas utilizando o drive WA, vai ser obrigatório utilizar o TWIN. Então você vai clicar aqui, ele já vai até excluir o dispositivo, né, a conexão que já tinha aqui, e você vai clicar em escolher novamente aqui o dispositivo. Note que a janela que aparece já é diferente, e aqui ele já me mostrou outras impressoras que não estavam mostrando na janela anterior. Por que isso ocorre? Porque esse tipo de drive, ele procura na sua máquina drives até de impressoras que já foram utilizadas antes, que não foi desinstalada corretamente, ou que no momento não estão funcionando ou não estão conectadas. Essa impressora, por exemplo, Samsung minha aqui, ela está em outro escritório. Eu não estou utilizando ela no meu computador, porém eu já utilizei ela uma vez e o drive ficou instalado. Eu não desinstalei porque quando eu preciso é só plugar, já está aqui. Então ele reconhece. Aqui você tem que prestar bastante atenção, porque se você escolher uma impressora que aparece aqui, mas ela não está conectada, por exemplo, você vai ter erro na hora de fazer a utilização. Porque nesta forma aqui ele não faz a conexão direta agora para testar se a comunicação está ok. Ele só vai fazer isso quando você digitalizar, ou seja, quando você for fazer o processo de digitalização, ele vai fazer a conexão com a impressora, tá bom? Aí eu vou escolher aqui a minha TWIN da minha HP 2050 e vou clicar em selecionar. Note que ele não fez aquela janela que fez anteriormente nessa forma, que ele já fez a conexão fisicamente com o aparelho para verificar se está tudo ok. Ele não faz, ele só vai fazer isso posteriormente, tá bom? Mas vamos voltar aqui para o drive WIA, que é o que a gente vai utilizar agora. Vou escolher a minha impressora, vai fazer a conexão aqui, verificar se está tudo ok. Está tudo ok. A opção aqui embaixo, ó, configurações padrões, ou usar a WA UI nativo, ou seja, a forma de trabalho da interface do usuário nativo, que é a interface da fabricante, ou seja, ele vai utilizar o programa padrão que veio na sua impressora.
Porém, ao clicar aqui, ó, ele vai desabilitar essa forma que a gente colocou. Com isso, quem vai definir as qualidades, o tipo de papel, a alimentação, é o programa nativo que veio na sua impressora. Eu aconselho você não utilizar isso, só se com a sua impressora está dando alguma distorção utilizando essa forma, aí você vai utilizar o padrão que está aqui nativo. Mas até o momento, nenhum cliente meu reportou para mim problemas por estar usando a configuração padrão do programinha, que é o NAPS 2, tá? Alguns dão notificação aqui na forma de drive, mas é outra coisa. Aqui é diferente. Então vamos utilizar as configurações padrões e vamos partir para a parte de configuração da nossa digitalização para este perfil, tá? O que a gente fizer aqui só vai valer para o perfil que a gente está definindo. Aqui na origem do papel nós temos 3 opções: vidro, alimentador e duplex. O que isso significa? Que se você escolher vidro, você vai fazer a digitalização manual das páginas do seu documento. Ou seja, você vai colocar uma folha, abrir a tampa, colocar uma página lá, fazer a digitalização, abrir a tampa, remover e colocar outra. A opção alimentador é para aquelas copiadoras, né, digitalizadoras que tem um alimentador automático na parte de cima da tampa, que você coloca ali o documento com várias páginas, ela vai puxando automaticamente e vai fazendo a digitalização. E a opção duplex é aquela que tem um alimentador, mas com um plus, que seria ele faz a frente e verso da digitalização automaticamente. Aqui eu vou deixar selecionado o vidro, porque essa impressora que eu tenho não tem essa opção. Mas se a sua tiver, você pode escolher uma dessas duas. Só que aqui vale outro adendo. Você, para utilizar isso aqui, tem que levar em consideração alguns fatores que podem ocasionar danos ao seu documento original ou até mesmo dar problema na máquina. Por quê? Porque o alimentador automático, se você for utilizar um documento que já foi dobrado, que já foi furado com o centralizador, ou já foi grampeado, ou possui orelhas, pode ser que na hora de puxar o papel ele enrosque e o procedimento automático vai fazer com que tenha um encavalamento de páginas no seu alimentador e pode chegar a rasgar o seu documento. E tem um detalhe também: a velocidade de digitalização de vários modelos de impressora, ela muda de acordo com a resolução que você deixar aqui em dpi, que são pontos por polegada. Quanto menor for aqui, a qualidade do documento é menor para deixar o arquivo menor. Porém, a velocidade de digitalização é aumentada. Então, o alimentador vai puxar esse documento de maneira mais rápida. E se os documentos já foram papel utilizado, ele pode fazer enroscar. Aí fica por sua conta e risco, tá bom? Vamos aqui, eu vou deixar aqui vidro. E aqui no tamanho da folha, é o tamanho que a gente vai escolher do nosso documento. Ele vem por padrão, por ofício 8.5, 11 polegadas. Aqui a gente mais utiliza no Brasil, no formato ABNT, é o tamanho A4, que é o papel comum de sulfite que a gente utiliza. Mas esse programa ele trabalha com vários tamanhos, inclusive personalizados, se você quiser definir, e também A3. Se a sua digitalizadora consegue digitalizar papel de tamanho maior, não tem problema. Você cria um perfil para A4 e um perfil para um papel maior. E outro para um papel menor, caso você queira economizar tempo de trabalho. Se você digitaliza muitos documentos, qualquer segundo que você economizar nesse processo ajuda bastante. Por quê? Se você deixar um perfil A4, que é um papel menor que o A3, para fazer essa digitalização, o documento A4, mesmo que você coloque um papel menor, a máquina vai usar o perfil que está A3. Então, mesmo que ele chegue no final do seu documento, a mesa digitalizadora continuará o processo de digitalização até o fim, mesmo sem necessidade. Então, é legal você definir para cada papel um perfil. Então, a gente vai colocar aqui o A4, e aqui embaixo na resolução, que é a qualidade da digitalização, a gente vai deixar aqui em 200. Por quê? Nos documentos, para os clientes que eu instalo, eu já começo com o padrão 200 dpi, que são 200 pontos por polegada. E para arquivos até 30 páginas, fica num tamanho muito bom com essa qualidade, além de deixar o documento com a qualidade bem superior, né, a visibilidade e também a opção para imprimir. Se o seu caso for daqueles que precisam de arquivos com, por exemplo, 100 páginas, aí eu aconselho você começar com o primeiro, fazer um teste, digitalizar esse documento e verificar se o tamanho em mega dele no final vai satisfazer as suas necessidades. Caso contrário, você vem aqui e reduz para 150 e faz o mesmo procedimento para ver até chegar num tamanho de arquivo bom, porque também você não pode diminuir muito aqui, e além disso, depois na parte que a gente for fazer aqui no avançado,
que é a parte que a gente vai reduzir o tamanho, a compressão do PDF final, você não pode reduzir muito. Se reduzir muito, a qualidade vai cair. Se você precisar escanear futuramente, imprimir futuramente esse documento, a qualidade pode ser inferior. Agora, se você é dos casos que não precisa, esse documento não vai ser necessário reimprimir ele futuramente, só é mesmo para a área digital, aí você pode reduzir para 100 dpi, que para ler no computador fica muito bom. Então a gente vai deixar aqui no 200 dpi, tá bom? E aqui na segunda parte, que é a qualidade, eu vou deixar colorido, mas nós temos três opções aqui, ó. A gente tem colorido, escala de cinza e preto e branco. Colorido, claro, para deixar uma fotografia do jeito que ela é, tá bom? E aí, dependendo da quantidade de pontos por polegada, você utiliza colorido. Se você vai fazer um perfil para fotografia, quanto maior o DPI, mais perto do original vai ficar. Também o arquivo ficará bem maior, tá bom? Se for fotografia, deixa colorido e aumenta o DPI. Para documentos, né, tem alguns processos que precisa, né? Uma outra página tem colorido, outras tem fotografias anexas e precisa, então deixa colorido para você não ter que ficar trocando. Mas se for necessário, você pode deixar o documento preto e branco com escala de cinza posteriormente aqui na sua área de trabalho, porque ele permite você alterar individualmente as páginas digitalizadas. Então a gente vai deixar aqui no colorido 24 bits. Na opção alinhamento horizontal, deixa direita mesmo, não precisa mudar. E aqui é o escalonamento da sua página, que é 1 por 1, ou seja, uma folha A4 por uma folha A4. Aí aqui ele tem as opções de 1 por 2, 1 por 4 e 1 por 8. Aí você consegue colocar mais de uma página do seu documento em uma página do PDF. Isso aí, se você quiser economizar páginas aí, você pode utilizar dessa maneira, você reduz aqui, coloca 2 por página. Vai da necessidade do seu documento. Tá bom? Nessa parte de brilho e contraste, eu aconselho você não mexer aqui para não ser automático, porque depois você pode alterar só da página que ficou mais escura ou mais clara essa opção. Aí você não precisa ficar mexendo no documento todo, tá bom? Então a gente vai clicar aqui em avançado para entrar nessa configuração onde a gente vai trabalhar com a compressão do documento PDF final. Tá vendo? A qualidade da imagem, alta qualidade. Se você clicar aqui em alta qualidade, ele ignora a compactação da imagem para o PDF e vai trabalhar somente com a escala que está aqui. Se você colocar aqui em tirar o alta qualidade e deixar essa opção liberada, você consegue colocar aqui a quantidade de compressão que você quer. No nosso caso, que eu aconselho você deixar no 75, ele vai comprimir 25% da imagem, ou seja, de cada página digitalizada. Aí, se mesmo assim ficar muito grande o arquivo final, você pode vir aqui e ir baixando esse número, né? Quanto menor o número, mais compressão ele vai dar na imagem. Consequentemente, ele vai perder um pouquinho da qualidade, mas aí você vai trabalhando aqui e essa opção de DPI para chegar num arquivo satisfatório, tá bom? Então começa com 75. Se fica muito grande, você baixa para 70, baixa para 65 e por aí vai. Aqui nessa parte, eu seleciono aqui excluir páginas em branco. Mesmo que a gente está usando um alimentador manual, a gente não vai colocar uma página em branco na hora que estiver pegando o arquivo. Porém, quem utiliza, né, a opção do alimentador ou duplex, é bom deixar essa opção marcada, porque se ele puxar no meio do documento automaticamente uma folha em branco, ele ignora essa página para você não ter que tirar posteriormente e não ficar somando o arquivo desnecessário ao tamanho do arquivo final, tá bom? Aí nessa parte aqui, ó, de pós-processamento, que são as coisas automaticamente aplicáveis, eu aconselho você não selecionar nada e fazer isso aqui posteriormente, na hora de trabalho, para cada página que você precisar. Bom, a nossa parte de perfil já foi, tá bom? Essa é a parte de configuração do perfil. A gente vai clicar em OK aqui e clicar em OK novamente. Pronto, aqui já apareceu um perfil nosso, ele já está até colocado aqui como padrão. Você pode editar esse perfil, se não tiver bom, você vai calibrando ele aqui e pode criar mais perfis diferentes aqui, ou seja, para imagem, para digitalização em alta definição, baixa definição, preto e branco, colorido, e aí toda vez que você for digitalizar, você utiliza o perfil que você quer selecionando aqui, ou pelas teclas de atalho que ele mesmo cria depois. E se você tiver mais de um perfil e quiser selecionar um, porque você utiliza ele com mais frequência, você clica com o botão direito e define como padrão. Você vem aqui definir como padrão, tá bom? E se você quiser economizar trabalho, você pode clicar aqui com o botão direito, copiar, e depois o botão direito colar e vai duplicar esse perfil. Você vem aqui, seleciona ele, clica em editar, dá outro nome, né? Vamos dar aqui outro nome, dá o perfil 2 e aí você altera o que você precisa aqui, muda o drive, faz o que você quiser.
dá OK e ele fica aqui com uma segunda opção. Eu vou apagar ele para ficar uma só. Então vamos lá, vamos partir para a parte de utilização do programa e demais opções que a gente tem como opcional nesse programinha muito útil. Vou clicar aqui em concluído, ele volta para essa janela e aqui a gente tem o botão, o primeiro botão, ou seja, digitalizar. Se você clicar aqui automaticamente, ele sempre vai utilizar o perfil que está definido como padrão. Se você tem mais de um perfil e quer selecionar outros perfis, você clica aqui na linguetinha e ele vai mostrar aqui nessa parte ele vai mostrar todos os perfis que você tem. E cada perfil ele vai ter uma tecla de atalho. Essa aqui, por exemplo, é a tecla F2. Se você criar outro perfil, ele vai adicionar mais uma tecla de atalho automaticamente. Tá bom? Ainda aqui nós temos a opção de criar um novo perfil por aqui mesmo e uma opção muito legal que é a digitalização em lote, que eu vou explicar agora para vocês antes da gente fazer a primeira digitalização. Clicando na opção digitalização em lote, ele vai abrir essa janela para a gente. O que significa digitalização em lote? Você vai automatizar a sua digitalização. Então aqui você tem três opções. Né? Primeiro você escolhe o perfil que você quer trabalhar com essa digitalização em lote. Você vai escolher o tipo de digitalização. Digitalização única, né? Para uma digitalização só. Múltiplas digitalizações, solicitar confirmação para cada uma. Ou seja, aqui você vai clicar, né? Você vai selecionar essa, clicar em iniciar. Ele vai fazer a digitalização, vai parar, avisar para você trocar a página para a próxima e clicar no botão para continuar. Tá bom? Aí você economiza de ter que ficar clicando aqui nesse botão, abrindo janela e fechando janela. E tem essa opção, que são múltiplas digitalizações com o tempo, ou seja, ele vai fazer automaticamente o início de digitalização a cada determinado tempo que você definiu. Se você consegue trocar a página da sua digitalizadora em 5 segundos, por exemplo, então você define aqui, ó, quantas páginas terão o nosso documento. Vamos supor que tem 50 páginas e eu quero que ele inicie automaticamente a cada 5 segundos. O que isso significa? Significa que a hora que eu clicar aqui em iniciar, ele vai começar a fazer a digitalização da primeira página. A hora que terminar, ele vai pedir para você já colocar outra página. Você tem 5 segundos, que é o tempo que a gente definiu aqui, para abrir a tampa, tirar aquela página, colocar a outra página, fechar, e ele já começa automaticamente, depois dos 5 segundos, a fazer a digitalização da próxima página, até você terminar o documento. Esse tempo aqui você define de acordo com a sua habilidade aí na digitalização, tá certo? Aí aqui embaixo a gente tem a forma de saída. O que isso significa? Se você escolher a primeira opção aqui, ó, carregar imagens em NAPS 2, o que ele vai fazer? Ele vai fazer todas as digitalizações e ao finalizar o procedimento da quantidade de página que você definiu, ele vai abrir todas as páginas aqui. Ele não vai gerar o PDF automaticamente nessa opção. Aí você pode verificar se alguma folha ficou torta, ele tem a opção aqui que a gente vai ver depois de endireitamento, se você precisa recortar uma página, porque daquela página você só precisa de uma imagem específica, não do texto todo, então você pode fazer isso depois. Se você quiser automatizar ainda mais, você pode escolher aqui, ó, salvar em um único arquivo, e você vai vir aqui e apontar para ele qual pasta você quer salvar, qual que é o caminho desse arquivo. Então você vai clicar aqui nos três pontinhos, ele vai perguntar para você onde você quer salvar, você vai escolher a página, a pasta que você quer salvar e vai dar o nome do arquivo e clicar em salvar. Quando você fizer isso, ele vai deixar aqui já pronto que o arquivo final, quando ele terminar o procedimento das 50 páginas aqui, ele vai já automaticamente salvar esse arquivo, ele vai gerar o arquivo PDF naquela pasta e não vai apresentar aqui para você. Ele pode até apresentar, mas ele já fechou o arquivo lá para você. E aqui é salvar em múltiplos arquivos. O que você vai fazer? Se você tem 50 documentos para digitalizar, mas esses documentos não são um documento só. São 50 páginas e cada um deles será um PDF específico. Não tem problema, você seleciona, coloca aqui um arquivo por página, ou seja, cada página digitalizada que você fizer, ele vai gerar um arquivo no caminho que você definir. Você escolhe aqui a pasta, escolheu a pasta, dá o nome do arquivo. Por exemplo, você deu o nome de teste, ele vai colocar teste e os demais arquivos por páginas vai ser teste 1, teste 2, teste 3, teste 4, para você saber. Aí ele vai criar esse lote todo para você, tá bom? Essas são as opções de digitalização em lote que vão deixar o seu trabalho mais ágil, né? Eu já fiz o teste, utilizei aqui 10 segundos, foi muito bom porque eu fiz o documento rapidinho, porque eu não precisei ficar clicando no botão para digitalizar toda vez que eu quis. E aí no final eu tinha a digitalização pronta, tá certo?
Vou clicar em cancelar porque eu não vou fazer. Antes da gente fazer a primeira digitalização, tem mais uma coisa que eu gostaria de mostrar para vocês, porque tem a ver com a digitalização em si. É o OCR, que é essa opção aqui, ó. Você vai clicar aqui em OCR. Ele, por padrão, ele vem aqui, ó, criar PDF pesquisável usando o OCR. Aí ele vai vir o idioma. Se o seu idioma não tiver aqui português, não tem problema. Basta você clicar aqui, ó, em instalar mais idiomas. Você precisa estar conectado à internet, claro. Ele vai abrir essa janelinha com as opções para você instalar. Aí você vai procurar o idioma desejável aqui para ele fazer o reconhecimento do OCR, tá bom? Se o documento que você está digitalizando ele está no inglês, não precisa você trocar para o inglês porque ele consegue pesquisar as palavras por aqui. Mas se você quiser deixar mais exato ainda, você escolhe a opção aqui em inglês que você quiser, outro idioma, ele já coloca ali para você. Você clica em baixar, ele baixa e faz automaticamente a instalação e vai estar disponível aqui para você como opção. Tá bom? Aqui a segunda opção é o modo OCR Fast. Você tem o Fast, que é rápido, o melhor e o legado. Esse aqui é o padrão, esse é bom e esse aqui é melhor ainda. Porém, isso afeta um pouco no desempenho da digitalização e pouca coisa, mas afeta no tamanho do arquivo. Eu utilizo o modo Fast, que é o padrão que está aqui, e fica numa qualidade de OCR muito boa. Eu vou explicar o que é o OCR aqui. Esse OCR não é igual ao OCR, que é um programa terceiro que vem junto com a sua impressora, que digitaliza o PDF e tenta criar um arquivo do Word para você, por exemplo. Não, ele não é isso. O que ele faz? Que eu acho que é muito bom, principalmente para processos. Você digitaliza, ele consegue na hora da digitalização, que você for salvar a digitalização em PDF, consegue deixar de uma maneira que esse PDF pode ser pesquisável posteriormente. Quando você digitalizar o documento, esse documento tem, por exemplo, 100 páginas e tem muito texto. Aí você deixa essa opção selecionada. Quando ele criar o arquivo e você abrir o arquivo no leitor, né, no seu leitor, que pode ser o Acrobat, pode ser o Foxit, ele tem a opção lá que você faz pesquisa no documento. É isso aqui que vai permitir você pesquisar. Por exemplo, você precisa procurar no documento um ponto específico referente a um processo que você está usando. Você vai lá, digita o texto que você quer ou parte desse texto no campo de busca do leitor de PDF e ele consegue procurar no documento onde está esse texto. Isso agiliza pra caramba para você procurar determinadas partes importantes num documento processual, por exemplo. Tá bom? Aqui você tem a opção do que, ó. Do jeito que está aqui, ele vai gerar isso aqui quando você clicar em salvar o PDF. Aqui tem a opção de você executar automaticamente o OCR após a digitalização. Feito isso daqui, toda a página que ele digitalizar, ele já vai fazer o procedimento do OCR. Isso aqui, ele automatiza, porém ele consome um pouquinho mais de tempo no processo, porque ele vai fazer toda vez que ele fizer uma página, ele já vai fazer. Se você deixar desta maneira, ele vai fazer isso só quando você clicar em salvar. Você ganha um pouco mais de tempo. Só alguns casos, você deixando dessa maneira, o PDF não é gerado com o OCR. Se isso acontecer, aí você vem aqui e altera para executar automaticamente. Essa opção, você selecionando aqui, ó, e dando OK, ele já fica setado para todas as digitalizações que você for fazer com seus perfis. Tá bom? Se você não quiser utilizar esse processo, você pode vir aqui e tirar. Então a gente vai dar OK e pronto. Ele já está reconhecendo a digitalização com o OCR quando você salvar o documento, tá bom? Vamos fazer a primeira digitalização, depois eu explico aqui a parte de importar documentos, que ele vai precisar de algumas partezinhas a mais aqui de explicação e a gente vai precisar ter alguma coisa aqui também. Vamos lá então, vou clicar aqui em digitalizar, coloquei o documento lá, vou clicar em digitalização, ele vai abrir essa janela. Nessa janelinha ele vai fazer a primeira digitalização, é um pouco mais demorada, porque ele calibra a lâmpada, ele esquenta a lâmpada. Em alguns casos, dependendo da digitalizadora, a lâmpada é calibrada na primeira digitalização, ela é aquecida, porque tem alguns modelos que precisa da lâmpada ser aquecida antes de digitalizar, e vai fazer o procedimento de digitalização. Lembrando também que quanto maior a resolução lá de DPI, mais lento é a digitalização, tá certo? Vamos aguardar aqui. Feita a digitalização, ele aparece para a gente aqui, ó. Olha, eu já deixei até proposital aqui a página de cabeça para baixo, que eu vou explicar depois nas funcionalidades aqui o que a gente tem de opcional, tá bom? Vamos lá.
Provavelmente no seu ele vai estar a primeira digitalização bem grande assim, né? Então o que você vai fazer? Se você quiser reduzir para ficar mais de uma página aqui, você vem aqui na parte da lupa, né, que é o zoom, e reduz ele até ficar um tamanho que você consiga ver aqui as páginas. Pronto, a gente tem uma página digitalizada aqui. Eu vou fazer agora o salvamento dessa página do arquivo com uma única página, tá? Para depois a gente ver a diferença de compressão do arquivo com mais páginas no documento. Tá? Para salvar é muito fácil, você vai clicar aqui em salvar PDF, tá? Ele vem aqui em salvar PDF, ele vai abrir a janela para você escolher a pasta que você quer salvar. Eu vou escolher aqui a minha pasta padrão, que é PDFs digitalizados. Aqui eu vou colocar assim, ó, documento, uma página, só para a gente saber que esse documento tem uma única página. E vou clicar em salvar. Ele vai fazer o salvamento, né? Ele vai comprimir, vai fazer todo o procedimento de PDF. Se aqui tiver mais de uma página, ele demora um pouco mais, porque ele vai fazendo página por página. Finalizou, ele mostra aqui que o PDF foi salvo. Se você clicar aqui, ele já abre o PDF no seu leitor de PDF, para você poder conferir como ficou a digitalização. A gente vai fazer isso depois. Na parte de salvamento de PDF, você tem aqui mais opções. Daqui a pouco eu já chego nessas configurações aqui para o documento. Vamos lá, eu vou digitalizar mais uma página aqui. Vou clicar em digitalização, vou esperar a impressora fazer. Dessa vez eu coloquei a página um pouquinho torta, que daí eu vou mostrar as opções de edição de imagem, de rotacionamento de documentos, para você ver as funções que nós temos aqui para corrigir o documento de uma maneira que você não precisa digitalizar de novo, porque às vezes você digitalizou várias páginas, já guardou o documento e viu que uma página ficou torta ou ficou com uma qualidade ruim. Olha, não apareceu aqui para a gente, mas ela está aqui, é que ela fica aqui embaixo. A ordem do documento é feita de acordo com a digitalização. Mas se você quiser ver duas páginas aqui, ó, você reduz o zoom mais um pouquinho e ele mostra. Aí as outras páginas vão entrar aqui embaixo. Então vamos lá, vamos mexer um pouco na parte da edição do documento, né? Aqui eu digitalizei, ele ficou de cabeça para baixo. Puxa, digitalizei 50 páginas e uma página estava de cabeça para baixo, vou ter que digitalizar novamente? Não, não precisa. Seleciona a página que você quer, aí você vai vir aqui na opção de rotacionar. Aqui nós temos, ó, girar documento para a esquerda, girar documento para a direita, inverter e endireitar. Se o documento que você precisa, se a página que está aqui, você precisa que ela fique no formato paisagem, é só você girar para a esquerda ou para a direita para deixá-la como paisagem. Ó. Ela fica assim. Aí o documento vai ficar essa página assim, a outra página vai ficar nessa orientação. Se você quiser rotacionar para a direita, é por aqui, ou voltar do jeito que está. Agora, se a página é para ficar nesse modo retrato mesmo, mas ela está de cabeça para baixo, é só você clicar aqui, ó, em inverter. Ele já inverte o documento para o lugar certo, né? Para a orientação certa que você precisa, tá bom? Aí ele faz isso aqui para você. E aqui outra opção, você tem endireitar, que a gente vai ver agora, e rotação personalizada. O que é rotação personalizada? Você vai definir, você clicar aqui, ó, você define a quantidade em graus que você quer que ele vire, ou pela linguetinha aqui, ó, você vai fazendo o retrabalho manualmente, tá? Eu vou clicar em reverter, porque não precisa, ela já está retinha. Então a gente tem essa opção, e aí você pode rotacionar de maneira personalizada. Aí aqui a gente tem endireitar. Endireitar nós vamos usar nessa outra página. Aqui, ó, note que ela ficou um pouquinho fora de centro. Se o seu documento não cortou o texto aqui, ó, a parte importante, aí você pode rotacionar ele normalmente. Aí você tem duas opções de rotacionamento. Você seleciona, vem rotacionar, tem o endireitar, que ele faz automaticamente, ele vai tentar ler o seu arquivo e já endireitar de uma maneira padrão, ou você pode fazer isso manualmente, caso essa opção não fique de uma maneira que é satisfatória. Vamos clicar aqui primeiro para ver se o próprio programa consegue endireitar a página. Vamos clicar aqui, ó, ele endireitou. Note que ficou retinho a margem aqui, ó, ele conseguiu deixar bem retinho sem cortar o documento. Porém, fica as bordas aqui, que é onde a lâmpada do digitalizador pegou a parte que não tem papel. E aí você pode sim, se você tiver margem aqui disponível, ó, você pode cortar fora isso aqui para não ficar feio o seu documento. Aí a gente vai entrar em outra parte de edição, que é a edição de imagem do seu documento.
A gente vai selecionar a página e vai vir nessa opção aqui, ó, imagem. Aí aqui dentro nós temos a opção visualizar. Você consegue visualizar no seu visualizador de imagem como que vai ficar a imagem como se fosse uma fotografia. Aí aqui a gente tem uma outra opção, que é cortar, que é o que a gente vai utilizar aqui, na verdade, para fazer o corte das margens que não estão de acordo com o nosso documento. Então você vai clicar aqui em cortar. Essas outras opções a gente vai ver também. Vou clicar em cortar. Aqui em cortar nós temos a opção de fazer manualmente. Note que o seu mouse tem uma cruzinha. Se você clicar e segurar, você seleciona o que você quer que fique. Nesse caso, eu quero que fique só isso aqui. Ele vai cortar tudo isso aqui em volta. Vou colocar em reverter aqui para a gente voltar. Porém, a gente tem aqui a opção das margens. Ó. Se você vir nessa lingueta aqui, ó, você consegue... Deixa eu reverter aqui, vamos cancelar. Vou voltar aqui no imagem, cortar, porque ele não reconheceu o cancelamento. Pronto. Aqui ó, são as margens que você pode fazer manualmente. Se você tem espaço no seu documento, você clica aqui, ó, ele vai vir aqui e você deixa o mais próximo possível para você cortar. Ó. Aqui ele vai cortar, essa parte todinha aqui ó, vai ser eliminada. E aqui em cima eu tenho a opção para cortar a parte de cima. Né? Opa, eu quero que corte só a beiradinha, ele vai cortar só essa parte da pretinha. Desse lado eu não preciso, então eu não preciso mexer nessa. E aqui embaixo eu não preciso mexer nessa aqui, que ela já está certinha. Então eu vou dar OK. Ele vai cortar e vai deixar para a gente ó, a página bonitinha como está aqui. Tá bom? Agora tem um detalhe. Na parte cortar eu preciso explicar mais uma coisa. Suponham, eu vou clicar aqui com o botão direito ó, e vou copiar esse documento. Você pode também copiar a página, se você quiser duplicar essa página. Depois eu vou clicar aqui fora, com o botão direito do mouse, e vou colar. Ele vai duplicar essa imagem. Vou deixar aqui que aí a gente aproveita e faz 3 páginas nesse documento. Por exemplo, essa página do documento tem um arquivo de imagem ou gráfico, alguma coisa que você precisa. Só que eu não preciso do restante do documento. Isso aqui é essa parte que eu não preciso. Ou por que eu dupliquei? Por exemplo, eu dupliquei porque agora eu preciso dar ênfase a essa imagem. Então eu não vou digitalizar a página novamente, porque é a mesma página, mas eu quero só essa imagem. Eu não quero nem esse texto, nem essa parte aqui. Então eu clico na página que eu quero, venho em imagem e cortar. Aí aqui no cortar, eu tenho a opção de fazer por aqui, né? Eu posso descer a lingueta até aqui embaixo, onde eu quero, ou eu posso fazer com a seleção do mouse. Eu clico e arrasto aqui e seleciono somente isso daqui, tá? Aí o que ele vai fazer? Ele vai excluir toda essa parte e deixar só isso aqui para mim. Porém, aqui tem uma advertência para eu fazer para você. O programa ele não tem a opção de cortar e deixar essa imagem de um jeito que você consegue deixar ela pequenininha. O que ele vai fazer? A hora que você cortar aqui, ele vai ampliar essa imagem para o tamanho da página toda. Tá bom? Ele vai enquadrar a imagem para a página, para que futuramente, se precisar imprimir, vai ficar a página inteira. Infelizmente, esse é o único probleminha assim, que eu percebi que poderia ter a opção de que você recortando assim, ele mantivesse o pedaço que você cortou do tamanho que está aqui e não ampliar para a página toda. Vou mostrar para vocês o que ele vai fazer. Vou dar OK, ele amplia, tá vendo? Ó, ele deixou o documento com o tamanho da página toda. Ele amplia o documento para você ver essa imagem. Se isso para você não for um incômodo, né, pode utilizar dessa maneira, você recorta, dá ênfase, você pode, eu vou clicar aqui ó, e clicar em imagem, vou restaurar para ele voltar para a edição que eu tinha feito, para voltar para o original. Ele tirou até o corte que eu fiz, tá? Ó. Note que ele deixou aqui de novo o coisa e deixou até tortinho. Então vamos fazer de novo aqui o rotacionar, vamos endireitar, vamos aqui no cortar. Vou fazer aqui o corte novamente, só para a gente ter o arquivinho bonitinho ali, rapidinho, ok? Então, note que se você selecionar o documento e cortar e fazer o corte somente do pedaço que você quer, ele vai ampliar. Aí, de acordo com o tamanho, por exemplo, ó, vou cortar isso aqui e mais esse texto. Ó, tá vendo? Eu vou cortar isso aqui e vai ficar, o resto vai apagar, só vai ficar isso aqui. A hora que eu dou OK, ó, ele transforma a página. Ele deixa o layout da página no tamanho que você quer. Desculpa, do tamanho que foi o recorte original, para não distorcer o documento. Então a página vai ficar dessa maneira aqui, tá certo? Então, você tem nessas opções você tem que se atentar a isso. Quando você recortar o arquivo, ele vai ser transferido para o formato, a página vai ficar no formato do recorte que você fez, tá bom? Vamos continuar aqui, aproveitando que a gente está mexendo nisso, vamos continuar na parte de edição, que é a parte de imagem. Vou clicar na página que eu quero,
vou aqui na opção e aqui eu vou dar a segunda opção, que é o brilho e contraste. Lembra que lá na parte de configuração do perfil a gente tinha essas configurações de maneira automática? Então, eu prefiro deixar dessa maneira, porque daí eu aplico os filtros que eu preciso somente nas páginas que não ficaram boas. Tá? Aqui, por exemplo, suponhamos que essa página aqui ficou muito clara. Eu venho aqui e altero a qualidade, ó, até ficar de um jeito que eu prefiro. Ou seja, a página está muito escura ou está manchada. Vamos supor, o documento já está meio amarelado. Então aqui você consegue ir retrabalhando ele, ó, para deixar ele mais branquinho, tá vendo? Você vai mexendo no brilho, no contraste, para deixar ele um documento um pouquinho mais limpo. Ó, aqui ele já está mais branco do que está no original. Então eu dou OK, ele vai retrabalhar esse documento, vai deixar de uma maneira mais, ó, note que já tem diferença, aqui está mais amarelado e aqui está mais branco. Se você tiver uma página do seu documento que está amarelada ou já é bem antiga, você consegue retrabalhar dessa maneira. A outra opção que a gente tem aqui em imagem é o tom e a saturação. O que isso aqui faz? Se você tem um documento que ele tá colorido, mas só tem uma página que pegou colorido e você não precisa que essa página propriamente seja colorida e você quer utilizar aqui um filtro de cor para poder reduzir ainda mais o tamanho final do seu PDF, você pode vir aqui e transformar ele em tom de cinza. Ó. Você arrasta tudo para a esquerda, ó, ele fica num tom de cinza, tá vendo? Ó? E isso reduz o tamanho final. Se for uma fotografia, por exemplo, ele reduz o tamanho final do seu documento, porque o colorido ocupa mais espaço em mega do que o tom de cinza e o preto e branco, tá bom? Aí aqui você consegue dar a saturação. Você pode até colorir. Aqui também é utilizado para documentos que está com a página, suponhamos que você digitalizou um RG ou uma carteira de habilitação e ela está com a cor desfocada ou está amarelada, você consegue por aqui, ó, chegar no tom que você precisa do verde para que o documento fique mais próximo do original. Tem alguns advogados que dizem que determinados documentos têm que chegar na cor original, senão pode ser até recusado posteriormente. Então aqui você mexe na parte de cor. Ainda na nossa opção de edição de imagem, vamos para a terceira, que é o preto e branco. Aqui, como o nome já diz, você vai pegar um documento colorido, por exemplo, e vai transformar em preto e branco, e com isso você reduz ainda mais o tamanho final. Só que você corre o risco de perder alguns detalhes do seu documento. Por exemplo, aqui o verde, ó, que é um tom mais claro, o preto e branco automático já eliminou ele. Porém, aqui você consegue aqui clarear o documento, se ele ficou muito escuro, ou você pode ir chegando aqui num tom, ó, conforme você vai subindo o tom de preto dele, ó, vai aparecendo os detalhes. Ó. Note que já está aparecendo aqui. Você consegue calibrar o documento até aparecer tudo. Ó. E aí você vai dando mais escuro. Se você chegar muito aqui, pode ser que seu documento fique todo preto. Como nós trabalhamos aqui o branco para não ficar amarelado igual está aqui, ele reconheceu e deixou ficar o mais preto possível. Mas aí você vai calibrando aqui de acordo com o que você quer. Tá bom? Então vamos cancelar aqui e voltar para o original. Vamos ver, aqui no imagem ainda a gente tem uma outra opção que é o nitidez. Aqui o que acontece? É que algumas digitalizações o documento está um pouco turvo, ele já foi impresso e ficou um pouco com a qualidade, ou já é uma digitalização de um arquivo que já foi digitalizado e reimpresso. Aqui você consegue trabalhar a nitidez do documento, conforme você vai aumentando ele vai deixando mais nítido, ele trabalha automaticamente ali a parte de imagem e você vai deixando ele mais nítido. E para trás ele deixa mais ofuscado. Aqui, como está pequeno, pode ser que na sua tela ele não vai aparecer, mas aqui ele vai deixando mais nítido a cor, ele vai colocando bordas assim para deixar o texto, por exemplo, mais legível. Então você vai calibrando aí de acordo com a sua preferência, tá certo? Então essa é a parte de edição de foto, ou seja, a gente já mexeu na parte de edição de imagem e na parte de edição da página. Aqui a opção mover para cima e para baixo, você seleciona a página que você quer e move ela para o final do documento ou para primeiro. E reordenar, ele tenta reordenar as suas páginas de acordo com a numeração. Às vezes ele consegue ler numeração aqui, o OCR dele consegue ler, mas aí você precisa habilitar o OCR aqui para aplicar o OCR automaticamente para cada digitalização. Algumas vezes ele consegue reordenar automaticamente, outras vezes ele acaba bagunçando um pouquinho, ou então ele reordena. Se você mudou acidentalmente aqui e não sabe qual é a ordem que estava, você clica em reordenar, ele vai fazendo a ordem correta, que é a ordem que foi digitalizada o documento. Aqui a gente pode apagar uma página específica e aqui nessa opção limpar você apaga todas as digitalizações que você fez. Tá certo? Vamos dar continuidade aqui. Eu vou aproveitar agora e vou explicar aqui essa opção que é o importar.
que é o importar? O importar, esse programa ele permite você criar PDF de digitalizações, mas também permite criar PDFs a partir de imagens que você já tem no computador, que foi em digitalização antiga ou outros arquivos de PDF. Aqui precisa dar um aviso. Se for um outro arquivo de PDF, você precisa ter uma instalaçãozinha a mais que vai ser feita aqui na primeira vez que a gente utilizar. Fique tranquilo que é automático, você vai ver que é facinho. Se for um arquivo PDF criado pelo próprio NAPS aqui, ele não precisa desse download desse arquivinho a mais que ele faz. Se for para outros arquivos, ele vai precisar disso. E tem um outro detalhe aqui, se o arquivo que você está querendo colocar aqui for um PDF, e esse PDF ele foi criptografado ou protegido com senha, ele não vai conseguir colocar o arquivo aqui. Ele vai pedir ou pedir a senha ou dizer para você que o arquivo está protegido contra edição. Tá bom? Essas opções também de proteção tem aqui no salvar PDF e a gente vai ver posteriormente aí quando eu for explicar aqui a opção de PDF. Bom, o vídeo está com 50 minutos. Eu sei que está grande, é uma aula grande, mas eu vou voltar a avisar para vocês que na descrição do vídeo aí embaixo tem o índice com o tempo e os tópicos que você pode pular para você adiantar o vídeo, tá bom? Vamos aqui no importar. Clicando em importar, ele vai perguntar para você o que você quer importar. O que eu vou importar? Por exemplo, às vezes eu tenho um processo, eu estou fazendo um processo, digitalizando um processo, e esse processo eu já tenho, eu digitalizei e salvei no meu computador. Aí o que aconteceu? Eu preciso adicionar uma página. Eu abro o processo aqui e venho e adiciono uma fotografia a esse processo. Por exemplo, eu vou adicionar essa imagem aqui, seleciono e dou abrir. Ele vai adicionar como uma página do nosso arquivo. Quando é JPG, o arquivo de imagem, é tranquilo, ele adiciona facilmente. Agora eu vou mostrar para vocês como eu vou adicionar páginas de outro arquivo PDF. Nós vamos lá, importar. Esse arquivo PDF aqui, ó, é um arquivo que ele não foi feito no NAPS, então ele vai avisar para a gente que precisa fazer um download de uma extensão para ele poder entender esse arquivo e colocar no arquivo que a gente está editando. Aí você precisa estar conectado à internet para isso, tá bom? Clica aqui, seleciona o documento e clica em abrir. Ele vai avisar assim, ó, download necessário. É necessário um componente adicional para importar esse PDF. Gostaria de baixá-lo agora? Você clica em sim, ele vai abrir essa janela aqui, ó, e vai fazer o download automático para a gente. Feito o download automático, a janelinha não apareceu para a gente aqui porque o arquivo é pequeno, ele fez o download rapidinho, a janela já abriu e já fechou. Mas ele vai abrir, vai fazer o download automaticamente. A hora que ele terminar o download, ele vai fazer o processo de importação do arquivo, igual ele fez, e vai colocar as páginas do arquivo aqui embaixo. Ó. E o arquivo que eu puxei tem 2 páginas dentro dele. Ele adiciona aqui. Eu vou tentar fazer de novo, ver se ele vai pedir para fazer a importação. Geralmente é só uma vez que ele pede. Tá vendo? Ó? Depois que ele instalou a extensãozinha, ele já vai adicionando para a gente os arquivos aqui. Ó. Tá? Vamos lá. Vamos dar continuidade aqui. Essa é a parte de importação, tá bom? Não tem muito segredo. Aqui vamos nas opções de salvamento agora. O que a gente tem na parte de salvamento? Nós podemos criar PDF com o nosso arquivo digitalizado, a gente pode salvar como imagem, a gente pode enviar ele diretamente o PDF por e-mail e pode imprimir o que está digitalizado aqui. Tá? Aqui na parte de e-mail eu não vou explicar a fundo por quê. Ele precisa ser configurado com o seu provedor de e-mail, ou seja, o seu servidor de e-mail. Então, o que você tem que fazer aqui? Ó? Você vai clicar em configurações de e-mail, porque é a primeira vez que a gente vai fazer. Você vai clicar em configurações de e-mail. Aqui, ó, o seu ele não vai ter aqui um provedor definido, porque é a primeira vez que você vai estar utilizando. Você vai clicar aqui no onde está alterar, para você vai estar adicionar. Você clica aqui em alterar ou adicionar, ele vai abrir essa janelinha. Aqui você vai escolher o serviço de e-mail que ele consegue trabalhar e você tem que ter uma conta de e-mail cadastrada nisso aqui. No Hotmail ou utilizando o Microsoft Outlook, se você tiver o Microsoft Outlook instalado e configurado com o seu provedor de e-mail, ele trabalha junto com o Outlook, com o Gmail e com o Outlook Web Access, que é o Outlook que roda dentro do navegador, tá bom? Então, se você clicar em Gmail, se você tem um e-mail do Gmail, se você clicar em Gmail, ele vai abrir o navegador e vai levar você até a página onde você tem que dar permissão para que o Gmail reconheça esse programa. Se você não der essa permissão, ele não funciona. Aí o que vai acontecer? Quando você der a permissão a primeira vez, ele vai ficar setado aqui, ó, que você vai utilizar o Hotmail, e quando você clicar em enviar PDF por e-mail, ele vai gerar o PDF que está aqui, com as configurações de PDF que a gente faz,
e vai abrir o navegador e vai direto para sua caixa de mensagem do Gmail, mas ela tem que estar logada, você tem que estar com o seu login automático. A hora que você se logar, ele vai abrir na parte de rascunho. Aí lá dentro vai ter o rascunho do e-mail já com o arquivo anexo. E aí você vai colocar um endereço para fazer. Note que eu nem utilizo isso porque é meio trabalhoso você fazer isso com o Gmail, ele não é automatizado. O Outlook ele é um pouquinho melhor. Mas eu aconselho você não utilizar isso aqui, que não é útil. Infelizmente não é tão útil assim. Então é mais fácil você gerar o PDF, entrar no seu e-mail e fazer o anexo lá depois, tá certo? Então vamos aqui, ó, na parte de salvar PDF, nós temos algumas configurações que a gente pode fazer aqui como padrão. Você clica aqui na setinha aqui, ó, para abrir as opções e vem aqui em configurar PDF. O que a gente tem de opção aqui, ó? Aqui você tem a opção de quê? De deixar como padrão uma pasta para todos os arquivos que você digitalizar. Ou seja, todo arquivo que você for gerar de PDF aqui, a hora que você clicar em salvar PDF, ele não vai pedir para você procurar a pasta que você quer salvar. Ele já vai salvar automaticamente, ele só vai perguntar o nome, né? Ele vai perguntar, na verdade, desculpa, ele não vai perguntar nada, ele vai definir aqui o nome que você vai colocar aqui como automático, ele já vai por padrão sempre naquela pasta com aquele nome. Eu não uso isso, porque eu prefiro utilizar o nome que eu quero dar, porque cada documento vai ter um nome, claro, e eu escolho as pastas que eu quero. Aí eu acho que é melhor dessa maneira. Mas se você quer otimizar ainda mais, deixar mais funcional, você clica aqui nos 3 pontinhos, escolhe a pasta que você quer como padrão, dá o nome do arquivo aqui como padrão, ele vai ficar ali. Vou colocar ó, teste, teste, vou dar aqui salvar, ele vai ficar. Então ele vai sempre salvar com esse nome. O que vai acontecer? Ah, mas aí ele está com teste, eu já tenho um arquivo teste lá, ele vai dar problema. Então, aqui nos substituições, você vai definir que ele vai substituir. Por exemplo, se ele já tiver um nome lá, um arquivo teste.pdf, você seleciona aqui o que você quer de opção para ele dar um segundo nome. Ou seja, se você clicar em ano, ele vai colocar o quê? Nome PDF mais o ano na frente. Se você quer que ele use o mês, ele vai adicionando e por aí vai. Entendeu? Você vai dando as opções aqui que você quer que ele sobrescreva, para ele não sobrescrever. Ou auto-incrementar, ou seja, ele vai colocar, você colocando essa opção, ele vai sempre adicionar um número na frente. Vai ficar teste, teste 1, teste 2, teste 3, teste 4 e por aí vai. Mas eu não gosto, porque você depois acaba tendo que renomear esse arquivo novamente. Então a gente vai tirar aqui para não utilizar o tamanho padrão. Aqui é o metadados. O que é o metadados? É tipo uma assinatura digital que vai ficar dentro desse arquivo. Então aqui você pode, se você digitaliza, você pode colocar aqui o nome da sua empresa, o nome do seu escritório, né? Que todo arquivo PDF que você gerar por ele vai ter esse metadado. Ou seja, eu vou colocar aqui, ó, Mr. Hardware, que é o nome da minha assistência, porque eu trabalho com manutenção de computadores e notebooks. Né? É o título que eu quero. Né? Daí eu vou colocar só TI e aqui embaixo o autor. Vou colocar o meu nome, Fábio. Todos os arquivos PDF que foram criados para esse. Assunto. Eu vou colocar só PDF digitalizado. Pronto. E aqui a palavra-chave. O que é a palavra-chave? No Windows 8 e Windows 10, se você colocar uma palavra-chave aqui, ele consegue achar o arquivo mais fácil. Por exemplo, se eu colocar aqui processos, né? Quando eu for fazer uma busca pelo Windows, né, pelo arquivo, ele vai utilizar também essa palavra-chave que está dentro do metadados para encontrar o arquivo para a gente. É muito legal isso, então você pode colocar várias palavras-chave aqui. Aqui na criptografia é a parte de proteção do seu PDF. Note que por padrão ele vem desprotegido, ou seja, você vai digitalizar, esse PDF pode ser editado, pode ser aberto em outro, ele pode ser aberto num editor de PDF e conseguir ser alterado, ele pode ser impresso, ele pode fazer o que a pessoa quiser, né? Se tiver os programas corretos para isso. Ou você pode fazer assim, ó, se esse documento é importante e você quer que somente o proprietário dele abra, você pode vir aqui ó, e proteger PDF. Clicou em proteger PDF, ele vai dar aqui as opções que você pode bloquear. Aqui, ó, senha para proprietário, ou seja, eu vou definir uma senha minha porque eu sou dono desse arquivo. E se eu quiser que alguém edite ele, tem que ser essa senha. E na senha de usuário é a senha para a pessoa poder visualizar. Ou seja, só vou conseguir abrir esse PDF se eu tiver essa senha. Então, se isso aqui é um processo e eu vou mandar para o meu cliente, eu vou definir uma senha, eu vou falar assim, olha,
Para você abrir, você vai precisar de uma senha. Quando você tiver com o processo em mãos e quiser ler, você me avisa, eu mando a senha para você, ou você manda a senha para ele, e ele só vai conseguir ver ou fazer qualquer outra coisa que está aqui embaixo, selecionada, com essa senha. Ou seja, eu protegi com senha e eu quero que ele, se eu deixar tudo desmarcado, ou seja, ele não vai poder imprimir, ele não vai poder mexer na qualidade do documento, ele não vai poder modificar o documento, unir, fazer cópia, selecionar, né, copiar e colar, ele não vai conseguir do texto, não vai permitir anotações, e se esse for um PDF tipo formulário, ele não vai conseguir preencher os campos que você deixou como formulário. Então, para ele poder fazer tudo isso aqui, você vai ter que vir aqui, ó, e selecionar o que você quer que ele possa fazer, tá bom? Então, aí aqui, compatibilidade, tipos de PDF, A1B, A2B, eu deixo como padrão para não ter problema, porque cada pessoa tem um leitor de PDF diferente e pode dar problema nisso. Eu não vou proteger agora, eu vou deixar ele sem proteção. E aqui, ó, você define, ó, lembrar essas configurações. Por quê? Se eu não colocar lembrar essas configurações, isso aqui que eu estou aplicando vai ser só para esse arquivo. Ele não vai ser para outro arquivo. Então, vou colocar, ó, lembrar essas configurações e dar OK. Pronto, essas são as configurações para o nosso arquivo de PDF. E vamos salvar então para a gente ver como vai ficar com todas essas páginas. São 8 páginas, note que tem 8 páginas aqui. Qual o tamanho que ele vai ficar com 8 páginas, com imagem, com um monte de coisa. Eu vou clicar aqui em salvar. Ele vai abrir para mim, porque eu não defini como automático. Eu vou colocar aqui, ó, PDF, PDF com várias páginas. Eu vou dar um salvar. Aí ó, ele vai fazer o processo, vai demorar porque ele está aplicando o OCR página por página, né? E tem 8 páginas aqui. Então aqui, ou seja, quanto maior o número de páginas, mais demorado para ele salvar o seu documento. E também vai depender da sua máquina. Se a sua máquina tem uma potência maior, ele consegue processar esses arquivos de uma maneira mais rápida. Pronto, finalizou. Eu vou minimizar aqui e vou abrir a pasta nossa lá onde está salvando para a gente ver os arquivos. Ó, o nosso documento com uma página ficou com 286 KB. Isso porque a gente deixou a configuração em 200 dpi e colorido. O nosso PDF com 8 páginas ficou 838 KB. Se a gente levar em consideração uma conta aqui básica, bobinha, aqui com uma página ficou 286 e aqui com 8 páginas ficaram 838, se você pegar aqui, então, se com uma página deu 2, se você multiplicar por 8, vai ficar bem maior que 800 KB. Então, ou seja, ele vai comprimindo esse arquivo até ficar num ponto que fica menor, mesmo que tenha várias páginas, se essas páginas forem iguais em tamanho e qualidade de imagem. Agora vamos abrir o PDF aqui para a gente ver como ficou propriamente dito no final das contas, né? Eu vou abrir aqui o meu leitor de PDF, eu uso o Foxit, né? Aqui ele está em zoom, ó, ele já deu um zoom de 148%, ó. Note que a imagem ficou boa, os textos que tem na imagem ficaram bem nítidas, né? Eu vou reduzir um pouquinho aqui o zoom para a gente poder fazer o teste da busca. Olha, eu vou explicar agora para vocês como funciona o OCR. Olha que interessante. Aqui a gente não tem, aqui tem os desenhos e aqui tem o texto, né? Vamos procurar aqui a palavra page, que está em inglês, né? A gente deixou em português, mas vamos colocar aqui a palavra page. A gente vai vir aqui na busca, né? O seu, dependendo do seu leitor, essa busca vai estar em outro lugar. Vou escrever page e vou clicar enter. Ó, ele já encontrou, tá vendo? Ó? Aqui, ó, tá vendo que ele selecionou aqui para mim azulzinho, que ele encontrou essa palavra aqui, ó. Vamos ver se tem mais. Se tem mais essa parte, você vai dar enter, ele vai pular, ó. Tá vendo? Ó? Aqui de novo tem a palavra page. E ele pega também se for uma palavra que tem o page no meio. Então ele consegue encontrar também. Olha lá, page, porque as páginas são iguais, então ele está achando sempre a mesma palavra, mas está na página 3 já. Ó. Note que está na página 3, vou dar enter aqui. Ó. Aí ele chegou no final, ele já não encontrou mais essa palavra. Vamos ver aqui, ó, nas últimas páginas, eu tenho outros textos aqui. Ó. Vamos ver se ele encontra aqui, ó, filmes. Né? Vou escrever aqui, ó, filmes. Já encontrou. Note que ele já deixou azulzinho aqui a palavra filmes. Eu vou para o lá, vamos dar um enter de novo. Aí encontrou filmes novamente na página 7. Vamos dar um enter de novo, ele não encontrou mais. Acabou. E por aí vai. Se você notar que o texto ele tem a palavra que você viu e o programa não está conseguindo encontrar, aí você pode vir aqui, ó, no programinha mesmo do NAPS
e vir na parte de OCR e trocar aqui para BEST. E aí você verifica se ficou mais fácil de encontrar. Mas como eu disse, no FAST ele já dá um resultado bem satisfatório. Tá bom? Vamos voltar aqui para o nosso NEPS, que eu vou explicar agora como você faz isso aqui para salvar como se fosse imagem, que é a opção que ele tem da imagem aqui. Vamos lá? Então, para salvar a imagem, o que ele vai fazer? Ele não vai criar um arquivo com todas as imagens dentro. Ele vai criar, cada página vai ser uma foto. Aí, se você vai digitalizar fotos, eu aconselho você criar o perfil para fotos, onde você vai deixar uma qualidade bem maior e utilizar esse perfil para digitalizar as suas fotos e depois você cria. Qual que é a vantagem de usar esse programinha para fazer a digitalização de fotos? Por exemplo, você tem um álbum antigo de fotografias e quer digitalizar eles todos para você mandar para o seu Google Fotos lá e deixar arquivado. Mas se você for digitalizar um por um, você vai ter que fazer todo o trabalho e salvar, dar nome para esse arquivo e tudo mais. Aqui você consegue fazer aquele esquema da digitalização por demanda, né? Você escolhe o perfil fotografia, faz a digitalização por demanda, ele vai ficar todas as fotos vão ficar aqui e você pode salvar essas fotos e você vai dar um único nome e esse nome ele vai repetir e vai adicionar um número na frente. Você não vai precisar ficar nomeando um por um, ou seja, economiza trabalho aí no processo, né? Então vamos ver como que vai ficar. Aqui na parte do salvar imagens, ó, se você clicar aqui do lado, ele vai ter a opção igual o de PDF. Então você clica aqui, ó, configuração de imagem, ele vai abrir aqui, você também tem a opção de criar um arquivo padrão, né? Você cria um arquivo padrão aqui, ele vai sempre dar aquele nome e vai sempre salvar a foto naquela pasta. Tá? Eu também não deixo, eu prefiro deixar para fazer manual e aí ele faz automático depois. Aqui na qualidade JPEG é muito importante, ou seja, aqui ele está comprimindo a sua imagem em 75%. Se é uma fotografia e você criou um perfil para fotografia, lá no fotografia você deixou lá pelo menos com 600 dpi para deixar uma imagem grande e boa, porque se você precisar revelar isso futuramente, ela fica numa boa qualidade. Então o que você vai fazer? Note que ele já te avisa aqui, ó, para altas qualidades de JPEG, utilize 80 ou mais. Aumente também a qualidade da imagem no seu perfil para obter melhores resultados. Ou seja, vai lá no perfil de fotografia que você criou, deixa a qualidade em dpi maior, a qualidade colorida lá também, né, a resolução em dpi's maiores e a qualidade colorida, e vem aqui ó, e sobe essa linguetinha pelo menos para 80, igual ele falou. Eu utilizo 90 para as minhas fotografias. Né? Eu coloco aqui 90. Se for fotografias muito antigas ou fotografias que já estão bem fracas, eu aconselho você deixar 100% para ele não comprimir nada e aí você ter um arquivo final melhor, tá bom? E aqui, ó, aqui embaixo tem as opções de TIFF. TIFF é um arquivo que o Windows reconhece, que dentro dele você coloca vários arquivos, ou seja, é como se fosse um arquivo PDF para fotografias. Mas eu não utilizo. Se você quiser utilizar, você clica aqui em TIFF, ele vai colocar várias fotos num arquivo só. Eu aconselho você não fazer isso. E depois, aqui no final, você tem aqui, ó, compressão, mas essa compressão é para o arquivo TIFF, tá? Essa aqui é a compressão para a qualidade da imagem final. Aí você clica aqui, ó, lembrar as configurações, para ficar essas configurações sempre, e dá um OK. Feito OK, ele está calibrado para salvar dessa maneira. A gente vai clicar aqui em salvar imagem, ele vai abrir novamente a última pasta que a gente utilizou para salvar e vai pedir para você dar um nome. Eu vou colocar aqui, ó, fotos. Vou dar um nome uma vez só. Você pode colocar assim, álbum de família, álbum da praia. Ele vai colocar esse nome e vai acrescentar um número na frente. Você coloca aqui, ó, salvar. Ele vai processar cada imagem, cada página é uma imagem, né? Ao final, ele vai mostrar que já fez. Você pode clicar aqui e abrir a primeira foto, ou você vai lá na sua pasta onde a gente salvou. E note que ele colocou ó, foto 1, foto 2, foto 3 e por aí vai até acabar todas as imagens que você colocou ali. Eu vou clicar aqui para abrir, ó, ele faz a nossa fotografia aqui. Para a gente ver, ó, ficou numa qualidade um pouquinho melhor do que o PDF, porque eu mandei não comprimir nada. Porém, poderia ficar melhor se eu utilizasse lá, igual ele me orientou, o perfil com uma digitalização com mais qualidade, tá certo? Deixa eu mostrar para vocês aqui o que é o meta, né? O meta tag lá, o meta arquivo que foi feito no PDF anteriormente, agora que eu lembrei. Se você clicar, PDF com várias páginas que foi que a gente alterou. Se você clicar com o botão direito no arquivo que você fez, ó, e vir em propriedades, aqui em propriedades do arquivo, ó, ele tem essas informações básicas, aí aqui tem segurança e aqui tem detalhes. Aí aqui, ó, ele tem o nome do arquivo,
o tipo de PDF, que é o programa que vai ler ele para você, tá? E aqui no seu arquivo, ele é para mostrar o atributo aqui. Ó. O meu não está mostrando porque eu acabei esquecendo de colocar um atributo aqui no final dele, mas é no meu computador. No seu computador é para aparecer. Se o seu não aparecer, é porque o seu sistema aí não está aceitando o meta tag dele aqui. Mas isso não tem problema. Isso aqui era mais uma curiosidade que você pode estar utilizando no PDF, tá certo? E dando continuidade, a gente vai fechar essa janelinha aqui. Vou minimizar essa, voltar aqui. Bom, nós já passamos pelo processo do salvar PDF, salvar imagens, já expliquei daqui da parte de e-mail e de imprimir. Ou seja, chegamos no finalmente. Nós finalizamos essa aulinha. A aulinha ficou grande, tem 1h10. Eu espero que o YouTube não corte essa aula. Eu expliquei bastante porque, como vocês podem ter notado, eu abrangi o programa todo, todas as funções que nós temos com esse programinha que é muito bom, muito útil. Tá? Eu falo bastante porque eu também levo em consideração que quem vai utilizar esse programa pode ter alguma dificuldade, né? Não tem a mesma facilidade que outras pessoas têm. Então eu deixo de uma maneira bem explicada para que a pessoa, mesmo que não tenha tanto conhecimento, consiga fazer o download, fazer a instalação e a utilização correta do programinha, tá certo? Eu vou ficando por aqui, desejo para vocês aí sorte na hora de utilizar, que esse programa traga um benefício maior para você, que essa ferramenta seja muito útil, tá bom? Lembrando também que qualquer dúvida pode deixar no comentário que eu respondo. Se tiver algum erro no seu programa, na hora que você for instalar, na hora que você for rodar e está com dúvida, deixa uma mensagem que eu respondo para vocês. E se for o caso de necessário de um vídeo explicando porque o problema que está dando no seu computador é um problema mais grave, eu faço o vídeo também e posto depois, não tem problema nenhum. Lembrando que eu trabalho na área de informática, eu presto serviço de manutenção em computadores e notebooks, dou aulas também, dou treinamento via online, se for necessário. Se você está com dificuldade num programa, precisa utilizar alguma coisa na sua máquina, eu consigo te dar uma aula via Google Meet ou então pelo Zoom. Eu também faço manutenção remota. Se você tiver com algum problema no seu computador, mas ele está acessando a internet, eu consigo fazer para você a instalação de programa, a remoção de vírus, a utilização dele, fazer com que tenha atualização, corrigir erros, consigo fazer processo remoto, basta você entrar em contato comigo que eu passo meu contato e a gente faz um agendamento, tá bom? E se você precisar de outras dicas ou tem algum programa que você está em dúvida, gostaria que eu fizesse uma videoaula, só entrar em contato e que dentro das disponibilidades eu faço para vocês e publico aí no YouTube, tá bom? Fico por aqui, eu agradeço mais uma vez por ter acompanhado, por estar curtindo o canal, se inscrevendo. Né? Eu faço isso para compartilhar um pouco do conhecimento que eu tenho, eu não faço voltado para ganhos. Né? Então eu só peço para você que, se for útil para você, compartilhe o vídeo, indique para outras pessoas. Né? Tem mais vídeos aí no meu canal, abrangendo antivírus, essas coisas. Tem alguns que eu vou atualizar, que são mais antigos sobre antivírus e tem versões novas, então eu estou sempre fazendo aí. Tá certo? Fiquem todos bem, se cuidem e até o próximo vídeo.